Baixapá, Xerrentecoeira, Guarani, Kaiowá, Terena, Oicoacoapé, aldeia de Dourados, professor Aguilera, professor mestre, especialista em questões indígenas, sou professor de séries iniciais, também já trabalhei dando aula na universidade, sou professor universitário também. Eu fui um primeiro, né, vereador indígena, né, na política de Dourado, né, aqui na cidade de Dourados. Fui eleito em 2012, né, depois de praticamente depois de 100 anos, né, da existência da aldeia de Dourados, né, é o primeiro vereador indígena, né, da etnia Guarani. Eu fui eleito aqui, né, para representar o povo, né, de Dourados. Quando eu consegui uma cadeira, né, na Câmara Municipal de Dourados, mas antes disso eu já estava assim vendo, né, estudando qual é o papel, afinal, qual é o papel do vereador. O vereador, ele é um fiscalizador, né? Ele fiscaliza, ele propõe leis, né? Leis, né, para o executivo, né, para a cidade. E aí a gente já de cara a gente enfrenta um desafio, né, porque talvez todas as leis municipais, né, ela não se aplica numa área federal, entendeu? Então isso tanta sociedade não indígena desconhece, né? Porque é tão simples, né? Por exemplo, quando um vereador do município, né, ele propõe nome de ruas, né, alguns projetos de leis para atender às demandas da população da cidade. Mas quando é voltado para as questões indígenas, é muito complicado. E não é tão simples assim. Se trata de uma área federal, né? Então, quando em 2011, 2012, eu estava na Secretaria de Educação, juntamente com a equipe indígena, né? E nós buscamos fazer um diagnóstico situacional da aldeia. Um pente fino da aldeia, todas as demandas, né, na área da educação, na área da saúde, infraestrutura, esporte, cultura, assistência social, porque na época a gente já tinha quase 18 mil habitantes. Então apenas um representante não vai dar conta, não vai dar conta de uma pasta tão grande que porque nós temos hoje quase vários municípios que têm pouca a população que a aldeia de Dourados tem. Hoje praticamente chega a 26 mil indígenas. Você pega a cidade de Itaporã, praticamente aí com quase 22 mil habitantes, tem estrutura lá, tem vereadores, tem prefeito, tem pasta, né, para executar serviço para a cidade. E nós aqui não, entendeu? Então são demandas acumuladas, né? São problemas sociais que se acumularam, né? São entulhos sociais, eu falo, né? Entulhos sociais. Porque a aldeia ficou assim, sabe, sem nenhum projeto, né? Nunca teve um projeto pensado para os povos indígenas, né? Tanto é que então, eu acredito que esse material é um projeto, né? É um projeto que a aldeia, né, nós conseguimos construir. Mas durante 4 anos eu comecei a cobrar, né, tanto o executivo municipal, tanto o estado, né? Só que não é apenas você cobrar assim, pedindo, né? É necessário fazer esse projeto. Então, pensando nisso, como que um legislativo, né, vai fazer um projeto? O vereador, ele faz projeto, mas é diferente do que a comunidade pensa. Quando fala de projeto, a comunidade pensa projeto de cesta básica, projeto de tratores, projeto, né? E quando fala de projeto de lei
que é tramitado pela Câmara é totalmente diferente. Entendeu? Então existe uma diferença tão grande. Então, pensando nisso, que nós criamos então a coordenadoria, né? Através da demanda da comunidade. Falei, não, a Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas. Porque bem no início a gente pensou de criar uma secretaria indígena, mas devido, né, à burocracia, né, então aí a gente não foi possível, mas foi criado a Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas. Também depois, isso foi intermediado, né, eu intermediei com o prefeito na época, né, e aí ele mandou para a Câmara, foi criado a lei, né, que é a 214, no dia 25 de abril de 2013, a coordenadoria. E depois também, junto com os colegas, também pedindo, né, para o Executivo também, claro, né, os cargos, né, os DGA indígenas, né, que é o chamado DGAI. E que nunca existiu isso, né, o DGAI. O que é isso, o professor? DGAI é cargo específico para os indígenas. Era 11 departamentos, né? Então aí nós começamos a escrever projeto. Na realidade, né, a coordenadoria, né, começou a escrever projeto, né, para agricultura. Tanto é que nós conseguimos um valor de quase R$500 mil na época, em 2014 e 15. 3 tratores, né, assim, novos, né, implementos completos, né, caminhonetes, veículos, né, para poder fazer esse trabalho específico na aldeia. Porque aqui eu tava mostrando para ela, né, para a anciã, na época que quando a gente projetou em 2012 esse projeto, a aldeia já necessitava de 1.500 moradias e hoje a população aumentou. Entendeu? Então, aqui em Dourado já nascia, 4, 5 anos atrás, 500 crianças por ano. Entendeu? Então, só um centro de educação infantil não vai resolver, porque é uma demanda. Quanto mais a população cresce, então você tem demandas, né? Você tem... isso é preciso que o Executivo, né, que às vezes assim, para trabalhar ou para levar essas reivindicações, essas demandas, né, para o Executivo Federal, às vezes foge um pouco do papel do Legislativo. Quando eu estive na secretaria, isso foi em 2009, 2010, eu passei por muitas humilhações, sabe? Eu representava ali na época a educação escolar indígena. E quando a comunidade, os professores me cobravam, e às vezes eu tinha que ficar lá batendo na porta de secretários. E às vezes eu ficava lá das 7 horas da manhã, quando era 11 horas, e não era atendido. Volta depois porque você é daqui mesmo, é de casa. Entendeu? Aí batia lá assessores, até mesmo político entrava lá e eu ficava de fora. Entendeu? E aí falei, mas como que é? O tratamento então é diferente. Entendeu? Então, e eu tive que então levar isso à tona. Eu comecei a fazer reunião com diversos segmentos da aldeia. Eu dizia para eles, pessoal, é o seguinte, nós precisamos levantar um político ou 2 políticos, porque do jeito que a gente está, não tem condições. Às vezes a gente é humilhado, uma coisa que eu aprendi na vida, o político, ele ouve político. O político, ele tem medo de político, porque é uma teia de aranha, entendeu? Então isso é um aprendizado para mim. Tanto é que na Câmara, para mim, foi uma faculdade. Os 4 anos, para mim, eu aprendi coisas assim assim, eu, através desse conhecimento, eu dou palestra em diversas aldeias do estado de Mato Grosso do Sul, falando sobre o papel do Legislativo, o papel do Executivo, né, a questão das emendas, como que funciona, como que é, porque a maioria do meu povo desconhece isso.
entendeu? Acha que eleger um vereador vai trazer tudo, né, que achar que eles querem pedir, né? Entendeu? Então é totalmente diferente. Então para mim foi um desafio muito grande, sabe? E que às vezes, né, a comunidade não entende qual que é o papel, né? E aí às vezes começa até crucificar você, né? Porque não é fácil até você... Isso é educação e a minha comunidade precisa, né, ter essa educação política, né? Porque senão a aldeia vai continuar do jeito que está, né? Aí vem cada 4 anos, a aldeia é como se fosse as pessoas vêm passear, né? É um ponto turístico, né, dos políticos durante 4 anos. E vai e depois volta depois de 4 anos novamente, entendeu? Então, para mim foi assim um desafio muito grande, mas eu aprendi muito com isso, né? Maior conquista foi a minha ida para a Câmara Municipal, depois de quase 100 anos, né? É a minha ida para a Câmara Municipal. A segunda foi essa criação da Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas, porque e a gente estava, né, projetando, se organizando, né, para uma secretaria indígena. E esse sonho ainda está vivo dentro do meu coração. Esse sonho eu preciso compartilhar, levar os conhecimentos, né, de muitas elites indígenas da aldeia. Porque apenas, por exemplo, 1 cargo, 2 cargos que acontece dentro da aldeia não resolve a demanda da aldeia. Porque uma comunidade com 26 mil habitantes, não tem como. Hoje não é só do esporte que a comunidade vive, não é só da agricultura que a comunidade vive. A comunidade vive de todos os segmentos sociais, da educação, da saúde, de uma boa estrada, né? De transporte, da agricultura. E eu sempre, eu estava agora preparando, né, um material para me poder também assim, mandar, né, para outras aldeias em relação, por exemplo, à questão do orçamento, que às vezes a aldeia sempre ficou fora do orçamento. Mas como que a aldeia fica fora do orçamento? Porque agora mesmo em julho, agosto, o Executivo Municipal ela encaminha de novo o orçamento, né, para ser gasto ano que vem. Entendeu? E aí às vezes lá você vê lá, por exemplo, um exemplo só, o setor da agricultura. Faz seu projeto e encaminha, por exemplo, 800 mil, 1 milhão de reais, mas isso é apenas para os assentamentos e para alguns, né, sitiantes da cidade e acaba incluindo algumas famílias indígenas, entendeu? Agora, quando tem um recurso próprio para a aldeia, por exemplo, né, aqui nós temos vários, tem bastantes hectares de terra, né? Então precisa fazer um projeto específico para isso. Quantos, de repente, a aldeia hoje pode alcançar aí a 2 milhões, né, para atender a demanda só na agricultura. E da onde que vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro tem que entrar no orçamento do município. E quem que vai fazer esse projeto? Quem que vai pensar em favor da comunidade? Ninguém pensa. Sabe, quando vem um projeto, né, o LDO, o orçamentário ali dentro né, claro, os vereadores fazem o papel deles, vereadores votam, né, entregando, né, o recurso para ser gasto, né, o cheque em branco, né, para o executivo executar. Mas aí, por exemplo, assim, esse dia eu estava vendo, eu faço isso assim com bastante clareza e tranquilidade. Né, o executivo ele anunciou que iria para Brasília, né, atrás de deputados, de emendas, né, e eu fiquei observando isso. Em nenhum momento lembrou das 26 mil indígenas, né, se tem algum pedaço, né, ou alguma coisa voltado para a minha aldeia, entendeu? Isso é revoltante, sabe?
lembrou de saneamento básico na cidade, de o asfalto, né, mais melhoria de centro de educação infantil, saúde, mais médico, e para minha aldeia, entendeu? Então, às vezes, eu entendo que ele está fazendo o papel dele, de cuidar da cidade, mas quem que está cuidando da aldeia? Quem que vai cuidar da aldeia? Entendeu? Então, a aldeia, a comunidade precisa, né, ter uma visão diferente, um pensamento diferente, porque aqui, se a aldeia realmente, né, for, né, pensar no seu futuro, depende só da comunidade. Não depende de mim, eu sou funcionário público. Eu coloco o meu nome, né, para ser batido, né, para ser, né, massacrado às vezes, mas eu coloco o meu nome. A decisão maior são dos eleitores, entendeu? Então eu coloco o meu nome à disposição, né? Então tanto é que a gente lutou muito, né, para poder, mas ainda esse sonho, né, de criar uma secretaria indígena é um sonho, mas está no coração. Enquanto eu viver, enquanto eu propagar esse conhecimento, né, para as comunidades indígenas, talvez eu não volte mais a ser vereador, mas assim, eu acredito que só através da política que nós vamos conseguir conquistar alguma coisa para a aldeia. Não existe cacique, não existe de repente outras lideranças, não tem outro meio, é política, né? Pode falar mal da classe política, mas o caminho é a política, não existe outro, sabe? Entendeu? Então, às vezes assim, a gente sempre tem palestrado para as lideranças, né? Então nós precisamos tomar atitude, né? Atitude e ter uma conversa política e ver o que nós podemos fazer, porque do jeito que está a aldeia, você vê a aldeia, né, passando por essa necessidade, né? Questão de água, falta de estrutura em toda a área, entendeu? Então a aldeia está indo, né, pelo que a gente tem percebido, né, a aldeia logo, né, aqui vai virar uma favela, como nós temos lá Rio de Janeiro, né, e outras cidades grandes, sabe? Então, nós precisamos assim, né, buscar uma forma, um meio, né, de tentar entender como que funciona a política, senão nós vamos ficar sempre dessa forma.